Visões Populares, o podcast que conecta você a vozes que fazem a diferença. Boa tarde, está começando mais um Visões Populares, trazendo para você, ouvinte, entrevistas exclusivas, produzidas pelo Brasil de Fato de Minas Gerais. Então, ela está justamente atendendo quem? Os locais, justamente, que são menos rentáveis. Então, ela está fazendo isso também numa obrigação de fazer o quê? De prover o serviço público que é essencial para a sociedade. A função primeira dela é dar lucro? Ou a primeira função dela é saúde pública, saneamento, cuidar bem dessa água, né, fazer o tratamento? Porque a água é essencial à vida. Então, desde a nossa, a agricultura e a tudo mais que lidar com isso. Isso aqui é super estruturante, isso aqui bate na nossa qualidade de vida mesmo, né? Uma água que é maltratada, uma água que vem contaminada, afeta a tudo e a todos. Eu sou a Flora Vilela e o Visões Populares de hoje entrevista Clarice Ferraz. Essa conversa acontece diante do risco iminente de privatização da Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, também responsável pelo tratamento e distribuição de água em diversos municípios do estado. A qualquer momento, a Assembleia Legislativa pode votar em segundo turno a autorização para vender a estatal. Além disso, existe uma perspectiva por parte do governo de Romeu Zema, do Partido Novo, de privatização também da CEMIG, a nossa Companhia Pública de Energia. Economista de formação, Clarice é professora da UFRJ, doutora em Ciências Econômicas e Sociais pela Universidade de Genebra e diretora do Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético, o Ilumina. Em nossa conversa, ela debateu a importância de setores estratégicos como o elétrico e o de saneamento permanecerem públicos, os exemplos e riscos da privatização e a função estratégica desses setores na transição energética. Fica com a gente para entender tudo isso logo depois da vinheta. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, e aí, então, entrando na nossa conversa, eu acharia interessante, assim, se você explicasse para o nosso ouvinte, você é parte do Instituto Ilumina, assim, o que é o Instituto, por que ele foi criado, um pouquinho da história dele também. Então, nessa entrada na discussão e no debate público, eu fui convidada a me tornar membro do Instituto Ilumina, isso é nos idos de 2020, foi logo antes da pandemia. E o que é o Instituto Ilumina? Porque para mim foi uma grande honra receber esse convite, para mim era o lastro, né, que agora eu estou apta para o mundo de energia. Minha formação é de economista, né? Depois eu fui fazer mestrado em energia, tudo isso. Mas então é isso, são grandes especialistas, grandes engenheiros, sobretudo no início, né? Mas não só um grande advogado, contador, muita gente envolvida, que era sobretudo gente de Furnas. Então, gente profundamente ligada ao desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. Um dos fundadores do Ilumina é o Betinho, o irmão do Enfio, nesse combate à fome. Porque o setor elétrico sempre foi um projeto, assim, para quem pensa o setor elétrico, pensa Brasil, como um instrumento de desenvolvimento. E aí um instrumento de desenvolvimento que reparasse também as desigualdades brasileiras e também nos reestruturasse socialmente, porque a partir daqui a gente pode industrializar, a gente pode gerar renda, a gente pode agregar inteligência, e aí daqui você desenvolve uma agenda que ela se multiplica, se desdobra, né, infinitamente. E aí, mas é daqui, né? Tanto que quando esse país se industrializou, primeiro fez o quê? Estruturou um setor elétrico. Então, voltando, o Ilumina é esse pessoal, né? Os fundadores do Ilumina são essas pessoas que pensam o setor elétrico para o desenvolvimento. E aí ele é criado na época justamente que se abre o capital da Eletrobras, né? O Roberto de Araújo, grande especialista, ele já dizia que esse modelo adotado, né, de abertura, mercado regulado, mercado livre, estava com muitas distorções, isso ia ter problema. Então, tudo que aconteceu, né? Então, somos nós testemunhas agora disso tudo. E aí é isso. Então, o Ilumina, ele existe desde 96 e eu faço parte do Ilumina, e aí muito engajadamente mesmo, né, porque eu admiro muito esse trabalho e é meu propósito também. Então a gente dá um novo gás no Ilumina, entra o Gustavo, entra o Bicalho também, que é da UFRJ, e aí a gente está aqui, e inclusive hoje temos uma reunião, vamos também ter um novo diretor, então é isso, Ilumina em movimento. Sempre no mesmo propósito, né, Flávia, desse setor elétrico em prol do desenvolvimento, em prol da redução das desigualdades. Tá certo, perfeito. Então, como você já trouxe, a gente vai debater
debater muito fortemente hoje a questão das privatizações no Brasil. E aí, nesse sentido, eu queria que você contasse pra gente, explicasse para que serve uma empresa estatal e o que é a privatização. Em que contextos a privatização faz ou não faz sentido? Veja, a gente vai ter empresas estatais com perfis muito, muito distintos, né? No caso que nos interessa, a gente está falando de saneamento, de setor elétrico, então a gente está falando de grandes empresas provedoras. Aí tem duas coisas muito características aqui. Eu estou falando, provedora de serviço público é o atendimento, o abastecimento em energia elétrica e a questão do saneamento. E os dois com característica de indústria de rede. Então, como é que isso aqui se desenvolve? Isso aqui é um projeto de sociedade, isso aqui é uma rede, né? É um sistema elétrico, é um sistema de saneamento que individualmente não vai se pagar. E justamente em sociedade a gente se organiza para prover isso aqui que é considerado essencial em termos de saúde pública, em termos do uso eficiente dos recursos naturais, né, de segurar o impacto sobre a natureza e de fazer isso da melhor forma possível, da forma mais responsável possível e, né, no sentido também da forma da modicidade tarifária, porque o consumidor, né, o dinheiro que ele vai ter, o orçamento familiar, a qualidade de vida que ele vai ter, a renda disponível que ele vai ter, vai depender muito do quê? Do que sobra depois que ele pagou o serviço que é essencial. Então, água é essencial, saneamento é essencial, eletricidade é essencial. Se essas tarifas são caras, o consumidor de renda média, o consumidor de renda baixa, ele empobrece. E é essa aqui a dinâmica que a gente vê. Qual que é a função da empresa pública? Nesse caso nosso, é a forma de prover esse serviço público essencial, fazendo o quê? De forma responsável. Por quê? Porque isso aqui é coletivo, pela natureza do que eu estou falando. Isso aqui tem poder de mercado natural, isso aqui é uma rede, né? Então alguém vai controlar, então a gente tem... Isso aqui é um instrumento de política pública, né? Então, nessa empresa estatal, estão alocadas também as capacidades estatais da gente tocar o que a gente pensou na nossa política energética, não é? Então, é através da Eletrobras que a gente tocou os grandes projetos desse país, né? Que se desenvolveram turbinas, que se construíram linhas, né? Tudo isso. Então, uma empresa privada vai conseguir fazer isso da mesma forma? Por N motivos, não vai. E aí a gente pode ir desdobrando isso, mas essencialmente as características, né? E as especificidades disso aqui. Então, isso aqui é um monopólio natural, todos dois, né? Estou falando da rede, estou falando de zonas de atendimento, né? E a gente tem que fazer esse todo e dividir. E aí não tem que, né, dar um lucro e tal. Isso aqui é para a sociedade poder funcionar. É para, inclusive, que outras atividades possam dar lucro. Mas você não pode ter trabalhador doente, você não pode estar cheio de doenças, sua água não pode estar poluída, né, totalmente destruída. Você não pode estar tendo queda de luz, senão você não consegue gerar riqueza nas outras atividades. Então a gente está falando da essencialidade. E essa essencialidade faz parte. E é papel do Estado prover. Até porque justamente a gente está falando isso. Olha só, o peso. A gente está falando de duas indústrias de infraestrutura muito cara e muito pesada. Então, para eu amortizar o investimento que eu faço numa rede de saneamento ou num sistema elétrico, eu estou falando de 20, 30 anos às vezes. E a gente está nesse mundo do capitalismo financeiro, né, societário ainda por cima, que quer uma remuneração muito rápida. Então, até tem vários livros, e isso é muito debatido mesmo, não é o tempo dessa indústria, não é o tempo do nosso investimento. E aí é um pouco o mundo ao contrário. É o sistema se adaptando ao capitalismo financiarizado, em vez do capitalismo aqui, que tem que ser o quê, né? Para quem defende isso. Né? O quê? Um modo bom de organizar e desenvolver as atividades. Não se mostra aqui. E aí, por quê? Tem essa coisa da demora da rentabilização do dinheiro investido. Então, não é característica de capital financeiro privado. Não é, ele não quer. Tá? Então ele quer agora porque é esquema, né? Porque justamente eu quero fazer distribuição de dividendos, como está agora na Eletrobras, tá? Mas esse dinheiro aqui, ele é muito importante para essa própria infraestrutura que é cara, realmente é cara. Temos os custos de transição aí, a gente está tendo adaptação, são impactos de clima, então isso tudo é muito caro. E é o tipo de capital. E dois, o que a gente está falando? Sobretudo, mas também no saneamento, no setor elétrico, é intensivo em inovação. Eu estou falando de mudança de recurso, assim, de base de recurso energético, de funcionar com renovável, de funcionar com intermitente. Então, eu ainda estou fazendo muito investimento em pesquisa e desenvolvimento. É outra coisa que capital financeiro não topa. Tanto que uma das primeiras coisas é o pessoal da Eletrobras, Axia agora, né? Não tem nada a ver com a Eletrobras do passado, perdeu a função pública justamente, não bota dinheiro no CEPEL, quer acabar com o CEPEL, quer extinguir o centro de tecnologia, que era das referências do mundo, que nos desenvolveu tanto. É isso, então infraestrutura, inovação, e a inovação é a incerteza, né? Nem que eu vou demorar para ser remunerado, você não sabe se vai dar certo, tá? Então é tipicamente função, né? E o que você consegue desenvolver
através de políticas públicas. Aqui tem que ser, né, o financiamento tem que ser público. E até porque também tem uma outra parte disso tudo, é que se eu estou fazendo esse investimento de bilhões, né, tanto nos dois, em infraestrutura, é muito caro tudo isso. Então, para a gente captar esse recurso, se a gente, vamos dizer, não é o tesouro tal, mas o dinheiro, o governo vai captar esse recurso. O governo ele vai captar esse recurso, um terço, um quarto, ele emite moeda, ele faz o que ele quiser. Se você, empresa, como uma empresa privada, quiser financiar a mesma infraestrutura, o mesmo gasto, a taxa de remuneração de capital que você vai pagar é muito, muito maior. Isso, inclusive, é uma das motivações pela estatização da EDF lá na França. E a EDF é uma maior empresa francesa, né, do setor elétrico. Ela era 84% do Estado e o resto ela era privada, né? Então tinha aberto seu capital. Então o que eles fazem? Precisamos redinamizar o parque nuclear. Vai custar quanto? Bilhões de euros. Como é que vai custar? E aí, assim, debates, audiências públicas no Senado, bem interessante, você pode acompanhar toda essa discussão. E aí um dos argumentos que pesou mesmo foi, inclusive, a questão fiscal. Quanto vai custar? E aí, se for financiado via governo, é X. Se for pela empresa privada, é 3x, que é o custo de captação do capital no mercado. Então, fechou, acabou. Então, você tem um Macron liberal promovendo o quê? A estatização, né, da empresa de eletricidade, dinheiro, tá? Nem entrou no mérito, né, de outras coisas. Então, são muitos os argumentos. Essa privatização, ela absolutamente não se justifica. É a função pública que desaparece. Então, você tem Petrobras, você tem Eletrobras, você tem a Compar, elas têm função pública. Então, no caso da Eletrobras ou da CEMIG, né, então elas têm responsabilidade pelo abastecimento ali, tá? Na hora que você deixou de ser empresa pública, você como empresa privada, você atende o interesse dos seus acionistas. E a empresa pública não. Ela vai dar lucro, sim ou não, enfim, não é que ela vai deixar, ela vai ter o mesmo interesse, mas ela guarda dentro dela a função pública. Então ela tem um propósito, né? E ele é ancorado nesse interesse coletivo, que é o que estrutura uma nação, né? Perfeito. Então, trazendo um pouco mais aqui para Minas Gerais, né, diante desse cenário que você já trouxe para a gente, da importância desses setores serem públicos, enfim. Aqui tem sido debatida e vai agora para votação em segundo turno pela Assembleia Legislativa do Estado a privatização da Copasa, que é a nossa companhia de distribuição de água e saneamento básico. Aí, diante disso, queria que você contasse para a gente como são os exemplos de privatização desse setor em outros estados do Brasil, se eles são positivos e negativos, que consequências que eles trouxeram, né? E como que você avalia, então, esse caso específico da Copasa aqui em Minas, sendo essa empresa que, enfim, como a gente tem tratado em outros programas aqui do Visões Populares, ela atende os menores municípios do estado e, portanto, os municípios que têm maior carência também desse serviço, né? Então, ela está justamente atendendo quem? Os locais, justamente, que são menos rentáveis. Então, ela está fazendo isso também numa obrigação de fazer o quê? De prover o serviço público que é essencial para a sociedade. A função primeira dela é dar lucro? Ou a primeira função dela é saúde pública, saneamento, cuidar bem dessa água, né, fazer o tratamento? Porque a água é essencial à vida. Então, desde a nossa, a agricultura e a tudo mais que lidar com isso. Isso aqui é super estruturante, isso aqui bate na nossa qualidade de vida mesmo, né? Uma água que é maltratada, uma água que vem contaminada, afeta a tudo e a todos. Então, a gente tem, exemplo, Sabesp, a Sabesp largamente documentada, é impressionante, né? A gente vê os números da Sabesp e aí você vai vendo, né, justamente o mesmo que acontece aqui, né, no setor elétrico. Quando ela perde a função pública, e a gente estava falando, né, ela passa então a atender só o interesse do acionista, e o acionista ele não está nem aí para saneamento, para eletricidade, nem nada disso. O que ele quer? Ele quer a remuneração das suas ações. Então, no limite, ele não está nem acompanhando, ele está só vendo o valor das ações. Ele não está assim, interessado, né, se isso é um serviço essencial, se isso aqui é estruturante. Não é da natureza dele. E aí, ok também. A gente é que não deve deixar isso aqui, né, se tornar um instrumento de especulação, né, guardar esse caráter essencial. Então, você precisa da Compasa e você precisa dessa empresa que chegue nesses locais menos atendidos. Então, quando você vê essas empresas sendo privatizadas, aí a gente tem dois casos muito flagrantes, tá? Tanto a Sabesp, em São Paulo, como aqui no Rio, né, que a SEDAI foi privatizada em vários municípios também. E aí você teve o clássico, né, gente? Então, todo mundo que está nos ouvindo, então, assim, se vocês estiverem preocupados com a conta, né, ou se não estiverem, fiquem, né, porque, na verdade, o potencial, às vezes, é de deduplicar, tá? Se a gente está falando de contas 10 vezes maiores, 5 vezes maiores, pessoas que não pagavam, que começam a pagar contas que não entendem de onde vieram, problemas nos medidores. E aí, gente, o dinheiro é um só.
tá certo? Se a gente tira o dinheiro para dar para os acionistas, para remunerar ações, se a gente pega o lucro que está no caixa, o lucro aqui, dinheiro disponível, eu vou fazer o quê? Eu vou modernizar a infraestrutura, eu vou melhorar lá onde está faltando, eu vou poder chegar um pouquinho mais longe, posso melhorar esse tratamento, posso botar uma tecnologia mais moderna? Tem tanta contaminação hoje em dia de medicamento, de drogas e tudo na nossa água, esses filtros são super importantes, é caro. Então, esse dinheiro precisa ser reinvestido. Para quê? Para o benefício coletivo, para toda a sociedade. Aí o que eles fazem? Eles, na verdade, remuneram as ações. Então, ou o dinheiro vai remunerar a ação, ou o dinheiro vai voltar para ser investido e melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Então, como provedora de serviço público essencial, né, nos parece que contraria o propósito mesmo da empresa e do serviço que ela provê. A gente tem um conflito de interesse. Eu preciso investir e o acionista não quer. Ele quer. Então, não é um acionista que faz parte da empresa, não é um acionista que se envolve, não tem nada a ver com aquele capitalismo do passado. Ele não está interessado, ele está interessado na remuneração da sua ação. O setor elétrico, a dinâmica é igual. O que está acontecendo desde que a gente privatizou a Eletrobras? Né? A gente tem 3 anos agora de privatização. Em 2 anos, eles tiraram metade já do preço que eles pagaram. Todos nós fomos lesados. Essa ação, inclusive, está no Supremo, vai ser votada amanhã. Né? A gente está aqui no dia 9, está marcado para ter uma audiência amanhã no Supremo, discutindo ainda termos desse acordo tão lesivo que ele foi para a União. E aí, gente, não é uma coisa abstrata, né? Lesivo à União, porque a União somos nós, né? Somos nós brasileiros, é o nosso patrimônio, é o nosso recurso natural, a infraestrutura que foi construída com as nossas tarifas, com impostos, tá? No setor elétrico ele foi muito autofinanciado, então é muito mesmo através das tarifas. Né? É isso, então esse pessoal agora quer brincar de capitalismo financeiro com empresa que provê serviço público com tarifa regulada, então os caras eles não querem verdadeiramente, não é um verdadeiro, né? Eu tomo risco, eu preciso ser remunerado. Não, ele não toma risco, né? Ao contrário, a tarifa está regulada, a obrigação do serviço está dada, ele não toma risco nenhum. As distribuidoras de eletricidade, né, como a CEMIG, tem garantia de equilíbrio econômico-financeiro. Não tem risco. E aí ele quer especular, aí ele quer ir para o mercado livre, e a gente ainda garantindo ele? Aí fica muito fácil, né, Clara? Tá certo, bom. E aí, então, trazendo mais para sua área, né? Embora não tenha entrado nessa privatização de agora, a CEMIG, ela foi retirada desse projeto no meio da tramitação, entendendo que não passaria, ela estando na tramitação, ela segue nessa mira dessa privatização. E ela tem enfrentado, por isso, também uma grande precarização nos seus serviços, que também justifica essa sanha de privatizar, postulando que o serviço está pior, né? E aí, diante disso, queria que você já trouxe em algumas outras perguntas, mas como que é o cenário do setor elétrico hoje no Brasil? Um pouco de qual que é a importância da CEMIG enquanto uma empresa estatal, diante desse cenário geral do Brasil, né? A gente está numa fase de grande desequilíbrio no setor elétrico, tá? Essa privatização da Eletrobras, que controla, né, 50% dos reservatórios, aí eu estou falando de 50% dos reservatórios, eu estou falando da possibilidade de armazenar água e, portanto, gerar eletricidade. Então, é como se fosse uma bateria, tá? Só que essa bateria com um recurso natural e uma infraestrutura já amortizada nas costas das tarifas brasileiras, tá? Mas você tem isso, você tem um agente agora privado que tem um poder de mercado que, inclusive, pode botar preço. Então, a tarifa do setor elétrico estava subindo muito, vai subir mais ainda, e a de precarização está dada na CEMIG, e na Eletrobras e nas empresas de eletricidade, o que a gente está vendo em torno de sacrifício dos trabalhadores, porque a dinâmica está dada, né? Eles têm uma tarifa regulada, eles querem mais lucros, então eles começam a enxugar. Então, além de um corte radical do número de funcionários, então você vai ter a Eletrobras, antes de privatizar, a distribuidora já saiu de 20 mil, enfim, uma redução, vamos dizer, de 50% do quadro, mais, tá? De alguns anos para cá. Mas aí desse quadro, desse número de pessoas, metade já não é daquele pessoal de antigamente, né? São novas pessoas, a gente fala da juniorização. Então, na verdade, pessoas mais antigas são mandadas embora, só que eu não estou mandando uma pessoa antiga embora, eu estou mandando uma inteligência da empresa embora. Uma pessoa que conhece os protocolos, que tem a experiência, que pode, inclusive, formar o jovem que vai lhe suceder, não é? Mas agora não. Então a gente faz essa troca muito acelerada, com PDVs sucessivos, né, um programa de demissão voluntária, sem cuidar disso. Quem cuida daqui?
Porque as redes têm especificidades, as pessoas já conhecem. Então, um eletricitário que trabalha numa área dedicada é ótimo. Ele já sabe um ponto fraco, já sabe onde tem um acúmulo, já conhece as máquinas, já conhece o transformador. Então, isso é muito bom. Você pegar esse pessoal, desestabilizar, ou pegar a gente está falando de formação precarizada. É como um piloto de avião. É que você vai aceitar um piloto de avião que tem uma formação online? A gente está falando de pessoal da distribuição que está tendo formação online para trabalhar em rede, que se tomar um choque vai morrer. Eu não me esqueço de uma fala, né, de um líder sindical que fala assim: acidente no meu setor é morte ou mutilação. Tem que preparar o trabalhador. Não basta ele ter uma formação básica. Piloto de avião vai treinar centenas de horas até poder pegar no avião. Eles têm que estar pronto para aquilo. E isso tudo nessa confusão de mudança climática, né? E de novos painéis. E a gente está falando do setor elétrico se transformando por dentro, a oferta, né? Painel solar, energia eólica, tomando todos, né, os impactos já do clima, né, tempestades, estamos vendo agora no Rio Grande do Sul toda hora, né, chuvas torrenciais, ondas de calor transformador queima dependendo da temperatura. Então, assim, a gente vai ter que investir. E aí, de novo, a gravidade, sabe? Se a gente for fazer esses investimentos de adaptação e tal, através de mercado, a gente está lascado, porque quem paga é a nossa tarifa. Então tem que ser empresa pública e a gente tem que estar de olho na empresa pública, porque também não basta ela ser pública, né? Ela tem que ser uma empresa pública com a obrigação de prestar um bom serviço público, voltada para isso. Não para pegar dividendo também e jogar no tesouro. A gente quer as empresas provedoras de serviço público de qualidade com tarifa minimizada para a população também. Por que a gente se organiza como país? Por que a gente paga tanto imposto? A gente quer viver bem. Todo mundo tem direito à dignidade. Então é aqui mesmo os termos de luta sindical. Pela dignidade humana, pela dignidade do trabalho, desenvolvimento de saneamento e de setor elétrico. Então aqui é tudo uma coisa só mesmo, a defesa do serviço público e da qualidade de vida. Não funciona, sabe? É o conflito de interesse. Aí beleza, vocês são capitalismo financeiro? Aqui não, aqui não. Essa empresa ela tem que ficar. Aí no caso da CEMIG, o que você está vendo? Minas Gerais, uma explosão justamente de geração distribuída. Uma grande empresa, uma empresa com centrais hidrelétricas, com patrimônio, com infraestrutura, né, amortizada, com uma grande inteligência também. Pessoas orgulhosas de trabalhar, né? E agora você tem pessoas traumatizadas, né? A super terceirização, a fragilização, o assédio nos sindicalizados. Então, quem eu vou mandar embora primeiro? Chega, e essa coisa do giro dos trabalhadores impede até a própria organização dos trabalhadores. Mal, né, vai chegar, vai se conhece, onde é o sindicato? Já foi mandado embora. Então, assim, né, a gente tem que estruturar, porque esses trabalhadores que nos atendem e que garantem a dignidade da nossa vida, e que é a estrutura da nossa cidade, eles têm que estar bem. Setor elétrico, isso é dado. O negócio da CEMIG é muito sério. Primeira vez que eu fui fazer uma visita, né, em Uberlândia, foi eu fui chamada pelo Ministério Público por conta da morte de um trabalhador, que entrou numa subestação e aí não estava sendo bem acompanhado, não tinha o tempo de experiência necessário para estar numa área de tanta periculosidade, e esse jovem hiperqualificado, mas sem tempo de experiência, morreu. Então são essas coisas que a gente vai vendo. Então, assim, o pessoal gosta de olhar, né, o resultado da privatização, como saíram os acionistas. Isso não nos interessa, pessoal. Nos interessa como ficou a sua tarifa. Melhorou o serviço público? Melhorou a rede elétrica? Melhorou o saneamento? Que é isso que nos interessa, né? A qualidade do serviço e quanto a gente paga por ele. Então, a gente sempre está pensando nisso, trazer esse debate da Compasa e da CEMIG para melhorar a sua tarifa, melhora o seu serviço e não melhora. Vou dar um exemplo bem simplesinho da Eletrobras. Um diretor da Eletrobras, antigamente, antes da privatização, ele ganhava 50 mil reais. É abaixo da média do mercado? É uma empresa pública. Podia talvez até ganhar um pouco mais, não sei. O pessoal tá tirando 1 milhão, gente. O pessoal tá tirando 600 mil, e aí vai ter bônus, não sei o que, não sei o que. Mas a gente tá falando de 50 mil para 600 mil. Quem paga isso? A sua tarifa, a minha tarifa. É o gênio que tá lá sentado naquele conselho? Claro que não. Claro que não, né? Existem vários especialistas. A gente se forma, a gente se especializa. Tem que ganhar milhões, bilhões. Isso é tudo tarifa. Isso é tudo tarifa. Tem ninguém competindo com ninguém aí. O pessoal tem tarifa regulada, não está correndo risco e está sugando o consumidor, que precisa desse serviço para viver, né? E que está deixando justamente de ter acesso à cultura, de fazer uma viagem, de comer melhor. A gente vê aqui no Rio de Janeiro, tem uma associação, a Revolução Solar, que botou painéis em comunidades, né? Em 2 comunidades aqui perto. Então, Babilônia e Chapéu Mangueira. Então, fazem um acompanhamento dessas famílias que receberam, porque aqui a geração distribuída faz sentido. Porque ela tem um benefício social também. E não está, né, extrapolando nem desequilibrando uma rede. É um consumo pequeno,
atendimento de baixa renda. E aí você faz a pergunta: o que você está fazendo com o dinheiro que você economizou da tarifa? Mais de 90% respondeu que estava comprando comida. A gente está no Brasil com quase 50% da população tendo acesso à tarifa social. Então, a tarifa não está barata. A energia do Brasil não é barata. A energia do Brasil é cara. 50% da população não consegue pagar. Na verdade, está vivendo de subsídio dos seus próximos. Porque isso aqui também é a nossa tarifa, não é tesouro. Então, a gente tem que estruturar isso da melhor forma possível, até por uma questão de justiça. Essa tarifa é subsídio cruzado aqui, tá? A gente está bancando isso aqui socialmente, isso é um projeto coletivo. Vamos optimizar isso aqui para a gente ter uma vida melhor. Agora é isso, provisão de serviço público. O que é que interessa? Tarifa e qualidade de serviço, né? Não tem nada de moderno, nada de... Vamos deixar de besteira. O moderno é a gente conseguir atravessar essas mudanças climáticas, poluir menos, né, ter qualidade de vida e deixar de pagar uma energia e um saneamento tão caro. Tá certo. E aí, então, essa questão da privatização das estatais, aqui em Minas, ela é muito ligada a uma promessa de campanha do governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, do Partido Novo. E ele, assim como outros políticos da direita e da extrema-direita, baseia muito o discurso dele, né, o discurso político, de uma forma geral, em uma ideia desse Estado mínimo, eficiente, empresarial. E por isso também justifica essas privatizações, dizendo que essas empresas são pouco eficientes, são muito caras, são cabides de emprego, enfim. E aí, diante disso, queria que você contasse pra gente como que você avalia esses projetos políticos que se concentram no desmonte dessa estrutura estatal e na venda dos bens públicos. E por que esse discurso tem tanta adesão na população, que por várias vezes é a mais prejudicada com essas privatizações, né? A população, na verdade, tem suas queixas, né? Esses serviços têm falhas, mas você justamente não vai destruí-los que vai melhorar. É o contrário, a gente cuidar, saber quem é o político responsável, responsabilizar o governo, ter certeza que ele está chamando os melhores quadros, enfim, ter um bom regulador. Tem várias coisas aqui, né, que são muito importantes. O que tipicamente funciona, né, nessas dinâmicas de privatização? Então, é dinâmica de concentração de dinheiro e de poder, né? Muito possivelmente, não tô afirmando, mas pode ter uma série de corrupções, né? Uma série de favorecimentos, né? Uma série aqui. Então, aqui é um jogo que a população mesmo não está participando, né? Quem são os grandes acionistas? Quem quer a CEMIG? Quem vai prover esse serviço? Então, isso aqui é um jogo de dinheiro e um jogo de poder. Isso aqui não é... E aí, claro, ele vai conseguir um dinheiro agora, mas isso aqui é uma vez só na vida. Como é que a gente vai continuar provendo esse serviço? E aí, como o Estado é obrigado a prover, inclusive, aqui no setor elétrico, aqui vai ser até mais federal. O Estado é obrigado. Então, pela Constituição, alguém vai ter que prover esse serviço. E aí, quem vai ser? Sabe? Então, o que a gente viu, inclusive, em outros países, é, às vezes, privatiza. A empresa privada faz esse jogo de distribuir tudo em dividendos, não fazer um investimento. O que a gente fala? A gente fala de sucateamento da infraestrutura. Na hora que começa a dar pipoco para todo lado, vazar água para todo lado, ter esgoto para todo lado, a Sabesp jogou água não tratada e confirmou que estava além da capacidade dela de tratamento e jogou a água suja de volta no rio. Isso é documentado, está público. Então, são esses problemas aqui vão acontecendo. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Então, acho que é essencialmente isso. Guardar em mente que isso é um jogo de dinheiro e de poder e que não está estruturado na provisão futura desse serviço. E aí joga para frente, porque na próxima vez não vai ser ele o governador, não vai ser ele que vai ver, né, os apagões, não vai ser ele que vai ter que lidar com essas coisas, tá? E ele vai, sobretudo, ter dinheiro em caixa e talvez algumas pessoas dinheiro no bolso para tocar campanhas políticas, né, e continuar nesse jogo aí de expansão política. Perfeito. E aí, por fim, eu queria que você contasse pra gente, diante de toda essa explicação sobre como é o cenário brasileiro e qual que é a importância dessas empresas, né, e do caráter público delas, como que é esse cenário em outros países e que bons exemplos existem aí no planeta para o Brasil poder seguir, que o Brasil poderia seguir, né? Não, eu acho assim, Flora, isso está dado, tá? São questões do nosso tempo. Você tem que investir tanto em inovação como em infraestrutura. A inovação pela dinâmica das tecnologias que vai avançando e pelas necessidades também das tecnologias avançarem. Estou falando de troca de base de recursos, estou falando de muita poluição na água, estou falando de filtros, estou falando de membranas, enfim, várias coisas, muita tecnologia. E aí é um outro lugar, né? A gente tem universidade pública. Então é essa associação, sabe? As capacidades estatais. A gente está gerando a inteligência, a gente ter a empresa estatal, né? Que lida com essa inteligência, que gera a tecnologia e administra a tecnologia e esse serviço. Mas a gente sabe até nessa soberania dessa cadeia aí também. Então, nesse sentido, pela fragilidade e pelas questões do nosso tempo,
né, da necessidade de investimento em infraestrutura e tudo isso em muita inovação, o gasto público é enorme. Quando você vê, por exemplo, guerra na Europa, o que aconteceu? Uma inflação estourou o gasto público, tendo que subsidiar a tarifa de pequeno consumidor, subsidiar a indústria, porque teve um problema de energia, tá? Então, onde o Estado mais gastou dinheiro. Então, é melhor e muito mais barato quando você mesmo está estruturando essa cadeia e quando você tem a sua empresa. E que não está remunerando com milhões e milhões, nem diretores, nem acionistas, nem jogando tudo em dividendo. Porque eu preciso fazer investimento em inovação e infraestrutura. Então, o que você vê? Mesmo na França liberal, você teve a reestatização da empresa de eletricidade. Na Inglaterra, a questão dos trens também, né? São acidentes, são mortes, é o fim, é o sucateamento. A gente tem aí no nível municipal, né? Então, a gente falando uma comparação com a CEMIG, a gente tem o TNI, que é até um instituto, a gente fez até uma colaboração com eles recentemente, que é o Transnational Institute. Eles acompanham essas coisas das privatizações e tudo isso. E eles mostram que municipalmente, na Alemanha, né, na Suíça, várias na Suíça, eu morei muito tempo na Suíça. Então você vê, essas empresas são municipais, essas empresas são públicas. Por quê? Porque é o bem coletivo e é o controle da tarifa. Porque se você perde o controle da tarifa de energia elétrica ou do saneamento, mas aqui a eletricidade mais, né, nesse sentido, você perdeu o controle dos custos de produção, você perdeu o controle da inflação, você perdeu o orçamento da família. Então, quando a gente está até tendo esse problema aqui no Brasil, em vez da tarifa de eletricidade, que a gente tem em abundância e tem um super setor elétrico, ainda que, né, esteja sendo absolutamente desarticulado, mas em termos de infraestrutura e de inteligência ainda temos isso, você tem uma tarifa que ela sobe acima da inflação. Então, a eletricidade, como é um item importante, né, da cesta, que ela vai bater na refrigeração, ela vai bater em tudo, no caderno, no leite, em todo lugar que você faz. Por quê? Motores, porque cadeia de frio, né, porque luz, porque tudo, gente, eletricidade é tudo. Dados, né, tudo isso aqui, eletricidade. Você perde o controle. E aí você perde o controle da inflação. E aí quando você perde o controle da inflação, complica, porque esse pessoal de Banco Central só sabe responder com aumento de taxa de juros. E aí se eu aumento a taxa de juros, olha o contrassenso. O que você está querendo fazer? Investir. Você está querendo e você está precisando. Porque você tem que adaptar para as mudanças climáticas. O vento é outro, a temperatura é outra, você tem mais gente, você está numa base aí, está fazendo transição de recursos, então você tem que investir. E aí é tudo isso. Então você tem que tomar muito cuidado com essa tarifa, sobretudo nesse momento do tempo. E a gente está perdendo esse controle, tá? E aí esse aumento da taxa de juros faz o quê? Esmaga o investimento. Então aquilo que você precisava fazer vai se tornando cada vez mais difícil. Então a gente está meio numa espiral muito ruim. Então a gente tem que voltar a alinhar o propósito com a estrutura e a capacidade estatal. Tem que prover? Tem que prover. Inclusive está na Constituição. Perfeito, era isso. Se você achar que tem que acrescentar alguma coisa para o assunto, que faltou a gente abordar alguma coisa. Eu agradeço pela conversa e acho assim, muito importante esse chamamento, né, e esse esclarecimento que vocês fazem para a população. Né? Justamente a população às vezes está um pouco frustrada com o atendimento ou mesmo com a própria subida das tarifas, mas entender que isso já é uma dinâmica de preparação para a privatização, né, que traz a insatisfação do consumidor, mas que na verdade essa empresa já vem sendo desmontada por dentro. E não é destruindo a empresa nem privatizando a empresa que ela vai se corrigir. Ao contrário, porque a empresa privada, ela nem respeita, né, a função pública de preservar esse serviço público. Então, de valorizar essa divulgação da informação e chamar todo mundo a pensar, a politizar essas coisas, né, do serviço público, da provisão do serviço público, que é a nossa vida, vai determinar a nossa qualidade de vida, em termos de conforto e em termos de conforto também e disponibilidade econômica para desenvolver outras coisas, aproveitar outras coisas. E até desmonetizar também, poder ficar mais tranquilo, né? Poder estar bem, poder não ter um medo de apagão, poder não morrer tomando choque de poste, como a gente vem vindo aí pelo Brasil afora. Super essencial. E a gente realmente defender o serviço público e uma sociedade onde a gente viva com dignidade, a gente viva bem, a gente viva junto, com justiça, uma tarifa justa, né? Não está favorecendo outros interesses, não está beneficiando arranjos, né? A gente tem várias utopias, mas já agora é sobretudo garantir o bom funcionamento. Então é essencial esse debate e eu espero que amanhã e nessas votações haja uma forte resistência, assim como a que fez tirarem a CEMIG da pauta agora. Mas não se enganem, que a Eletrobras ela saiu, voltou e eles conseguiram privatizar. Então tem que ficar afiado, ficar de olho e cuidar das empresas públicas,
e, sobretudo, as que provêm dos serviços essenciais. Nossa conversa foi boa, mas o Visões Populares de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer a participação da Clarice e na próxima semana tem mais entrevistas exclusivas e reflexões que transformam. Sempre às quartas-feiras no canal do Visões Populares no Spotify, na Rádio Autêntica Favela FM ou no canal do Brasil de Fato MG lá no YouTube. Se você está ouvindo a gente agora pelo Spotify ou pelo YouTube, comenta por aqui o que achou desse episódio. Não se esqueça de compartilhar o episódio com os amigos e dar 5 estrelas para o podcast. Se você está ouvindo a gente pela rádio, perdeu alguma parte do episódio, quer ouvir de novo ou compartilhar com os amigos, é só buscar Visões Populares lá no YouTube ou no Spotify. Acompanhe também o Brasil de Fato MG nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade. E até lá! Se encerra aqui o Visões Populares, análises e reflexões sobre os temas que impactam o nosso dia a dia.